Hoje eu quero te explicar por que cortar alimentos não te faz emagrecer. É isso mesmo. Você pode ter chegado a ter esse vídeo achando que dieta é punição, é privação, que você precisa cortar tudo da sua alimentação para ter resultados, para perder peso, mas eu quero te mostrar que isso não passa de mito, não passa de mentira. E o que eu falei no início, eu sei que pode assustar muitas pessoas, que o corte de alimentos não faz necessariamente uma pessoa emagrecer. Mas eu vou te explicar isso e você vai ver com bases científicas como que isso é verdade. É muito comum a gente ver as pessoas por aí cortando vários alimentos ou grupo de alimentos. Particularmente, muitas pessoas já me perguntaram, chegam para mim e perguntam: Jonathan, qual alimento que eu tenho que cortar para emagrecer, para perder peso? Tem que cortar glúten, tem que cortar carboidrato, não posso comer à noite, o que eu preciso fazer? Qual que é a fórmula? E não existe esse tipo de fórmula para emagrecer. Não existe um alimento específico que você pode cortar, que você pode tirar da sua alimentação e pronto, você vai ter o resultado que você quer, você vai perder peso. Isso não passa de mentira. Muitas vezes isso é usado até para induzir a pessoa a buscar um alimento específico. Por exemplo, vamos na prática. Você não pode comer glúten. Então as pessoas passam a optar por alimentos sem glúten. E com isso elas passam a consumir um tipo específico, que são os alimentos gluten free, que elas têm que investir muito mais dinheiro, são alimentos muito mais caros do que alimentos convencionais. E muitas das vezes essas pessoas não precisam de alimentos sem glúten, porque a verdade é que, no geral, as pessoas não precisam cortar o glúten da alimentação. Existe um grupo específico que precisa cortar o glúten, que é as pessoas que têm doença celíaca. Da onde que você tirou isso, Jonathan? Qual é a base para você falar isso? Os estudos e artigos científicos que mostram isso, que apontam para que as pessoas que não têm doença celíaca e cortam o glúten da alimentação não têm nenhum benefício. Isso acontece com vários outros alimentos, carboidrato, leite, diversos outros que ao longo desses últimos anos vêm tendo o rótulo de vilões. São alimentos que precisam ser cortados. Mas eu quero te mostrar o que acontece quando você corta um alimento da sua dieta. Então vamos pegar como exemplo os carboidratos. Vamos dizer que você viu em algum lugar que os carboidratos são alimentos que são guardativos, que você precisa cortar, que você não pode colocar na sua dieta. Você foi lá e resolveu cortar os carboidratos. Vou cortar vários carboidratos da minha alimentação, eu vou focar mais no consumo de proteínas, de gorduras, porque eu vi que isso é o que dá resultado, é o que vai fazer eu perder peso. E você fica por várias semanas, até meses nessa dieta, nessa alimentação e não perde peso. E as pessoas perguntam: mas eu cortei alimento, por que eu não emagreci? Isso é uma coisa muito mais comum do que as pessoas acham. Isso acontece demais. E por que isso acontece? Agora vem a explicação. Todos nós temos uma necessidade energética. Que é a quantidade de calorias que nós precisamos, que o nosso corpo necessita para que a gente mantenha as nossas funções básicas. E se a gente faz exercício, se a gente pratica exercício, para que essa energia seja gerada. Então, vamos supor que a necessidade básica de alguém, vamos supor que a sua necessidade seja de 2.000 quilocalorias. Isso aqui é o que você precisa para se manter. Quando você consome mais do que isso, sabe o que acontece? Você engorda. Agora, quando você consome menos, você emagrece, porque o seu corpo precisa usar as reservas que ele já tem guardadas, as reservas energéticas, que são as gorduras. Quando você corta alimentos, é natural que as pessoas pensem o seguinte: estou cortando alimento, então eu estou cortando caloria, então eu vou emagrecer. Só que nem sempre isso acontece. Por que nem sempre isso acontece? Porque muitas vezes você corta alimento X, Y, Z e você compensa comendo mais outra coisa, comendo, por exemplo, cortou carboidrato, está comendo mais proteína, está comendo mais gordura, e com isso, ao invés de esse consumo baixar, esse consumo se mantém ou até
se eleva. E com isso, você consome mais do que 2.000 calorias. Com isso, não adianta você cortar alimento, você se privar de determinado grupo alimentar, porque se você consome mais calorias do que você precisa, você não vai emagrecer independente do que você corte. Agora, se você faz o que nós chamamos de déficit calórico, que é consumir menos calorias, aí sim você vai emagrecer. E aí você pode falar, Jonathan, mas eu conheço fulano de tal, que cortou carboidrato, cortou glúten e emagreceu. Por que isso acontece? Isso de fato pode acontecer. Porque, em alguns casos, quando a pessoa corta um alimento específico, ela reduz o consumo energético. Consome ali 1.200, 1.800, 1.500 calorias abaixo do que ela precisava. E aí ela, claro, vai emagrecer porque ela está perdendo, ela está consumindo menos calorias do que ela necessita. Só que isso não é uma regra, não é o corte de alimento XYZ que fez ela emagrecer. Foi o corte de calorias. E o que eu quero que você entenda? Que você não precisa cortar alimentos para que você corte calorias. É muito simples você fazer esse corte de calorias sem ter que fazer privação ou se punir tratando a alimentação como um problema, como uma forma de você não se sentir bem, como um problema no meio do seu dia. Então a sua alimentação ela precisa ser uma aliada. Você não pode ver ela como um período de punição, onde você vai comer as coisas que você não gosta e está cortando aquilo que você gosta de comer. Tem que haver um equilíbrio entre o que o seu corpo precisa e aquilo que você gosta de comer.